Queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, aula 1, bloco 3, ética profissional. Nosso tema nesse bloco, um tema importantíssimo. Vamos estudar aqui os artigos 27 a 30 do Estatuto da OAB. Vamos estudar, doutores, o tema incompatibilidades e impedimentos. Então vamos lá, na tela para vocês, incompatibilidades e impedimentos. Caio é eleito senador da República e escolhido para compor, atenção, escolhido para compor a mesa do órgão legislativo. Então ele é senador, ó. Senador integrante da mesa, lembra? Ele fica incompatível, ou seja, é incompatibilidade, proibição total de advogar, como regra, até mesmo em causa própria. Como advogado regularmente inscrito na OAB, ele pretende atuar em causa própria, ele não pode, e realiza consulta nesse sentido à OAB. Quanto ao tema em foco, de acordo com as regras estatutárias, é correto afirmar que a atuação decai. Letra A. É possível, pois a função caracteriza mero impedimento. Errado, pessoal. Função incompatível. Então a letra A está errada. Não é possível, sendo caso de incompatibilidade, mesmo em causa própria. Perfeito, gabarito, questão 1, letra B de bola. A letra C fala, em causa própria constitui exceção aplicável ao caso. Errado. E a letra D fala, poderá ocorrer nessa situação mediante autorização especial. Também está errada. Questão 2. Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministra aulas no curso de Direito e resolve atuar em causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União. Nos termos do Estatuto é correto afirmar que, então lembra, pessoal, funcionário público que exerce cargo de direção é incompatível, proibição total de advogar, certo? Agora, e o funcionário público que não exerce cargo de direção? Veja, ele está apenas impedido, é uma proibição parcial. Ele só não pode advogar contra a pessoa jurídica que paga o seu salário. Então, professor, se o Caio é professor de faculdade federal, então ele está nessa hipótese. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. O próprio estatuto coloca uma exceção, que docente de curso jurídico, que é o caso dele, ele ministra aulas de direito em faculdade federal, não tem o impedimento. Então ele vai poder atuar contra a própria União? Pode, ele pode, pessoal, certo? É uma exceção à regra do impedimento do servidor público, ok? Então, a letra A fala, é situação peculiar que permite o exercício da advocacia, mesmo contra a entidade vinculada. Perfeito, gabarito, letra A de amor já é a correta. Então, questão 2, gabarito, letra A, ok? A letra B fala, a situação caracteriza impedimento. Muito bem, uma vez que existe vínculo da universidade com a União Federal, errado, é uma exceção. Letra C. O docente em curso de direito não pode exercer advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade, erradíssimo. E a letra D. Enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição na OAB permanece suspensa. Errado, pessoal. A única correta aqui, nós já vimos a letra A, ok? Questão de número 3. Alcides, advogado de longa data, resolve realizar concurso para o Ministério Público, vindo a ser aprovado em primeiro lugar. Após os trâmites legais, é designada data para sua posse, circunstância que acarreta seu requerimento para suspender sua inscrição na OAB, o que vem a ser indeferido, veja. E a OAB está certa. Membro do MP está lá no artigo 28, inciso 2. É uma incompatibilidade. E como é uma incompatibilidade definitiva, a inscrição dele na OAB deve ser cancelada, ok? Então, quando a incompatibilidade é temporária, caso do vereador, do deputado, do senador,
né, integrante da mesa ou do chefe do executivo, prefeito, governador, presidente. Veja, a inscrição é licenciada, porque a incompatibilidade temporária licencia. Agora, quando a incompatibilidade é definitiva, a inscrição é cancelada. Então, nesse caso, em relação ao Alcides, configura-se situação do que, doutores? Letra A, de cancelamento da inscrição por assunção de cargo incompatível. Perfeito. Letra A de amor, letra A de aprovação. É a correta. A letra B fala suspensão da inscrição até a aposentadoria do membro do MP. Errado. Suspeição enquanto permanecer no cargo. Errado. Incompatibilidade podendo atuar como advogado em determinadas situações. Errado, pessoal. Veja, é uma proibição total de advogar e por ser definitiva vai gerar o cancelamento da inscrição. Questão de número 4. Osvaldo é, atenção, vereador do município K e ocupa cargo vinculado à mesa da Câmara dos Vereadores. Ó, se ele ocupa a mesa, ele é incompatível. Como na questão de número 1. Se ele não integrasse a mesa, seria apenas impedido. Ele estaria proibido, né, de advogar contra ou a favor toda a administração pública, direta, indireta ou concessionária de serviço público. Então, enquanto ele for vereador, ocupante da mesa da Casa Legislativa, incompatível, não pode advogar, nem mesmo em causa própria. Então a prova continua. Necessitando propor ação cominatória em face do seu vizinho Marcos e sendo advogado, apresenta-se em juízo postulando em causa própria. Errado. Nos termos das normas estatutárias, assinale a correta. Letra A. A função de membro do Legislativo impede o advogado de atuar mesmo em causa própria. Veja, cuidado. Se ele não integrasse a mesa, ele poderia atuar em causa própria. Ele está incompatível porque ele está integrando a mesa. Então a A está errada. Letra B. A eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade. Perfeito. Gabarito, questão 4, letra B de bola. Letra C. O mandato de vereador não se inclui dentre as situações de incompatibilidade. Ocupe ou não cargo na mesa diretora. Erradíssimo. E a letra D. As incompatibilidades dos membros do Poder Legislativo estão circunscritas aos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Errado. Todos os membros do Legislativo que ocupem a mesa, deputado federal, senador, deputado estadual ou vereador, eles se tornam incompatíveis. Questão de número 5, vamos lá? Além de advogado, João é professor, ó, de novo, ó, além de advogado, o João é professor da Unidade Pública M, com natureza de autarquia, onde exerce as funções de coordenador acadêmico da graduação do curso de Direito. Beleza? Mesma questão que a gente já fez. Diante do prestígio acumulado, o seu escritório de advocacia vem a ter renome, atuando em diversas causas nas comarcas de influência da universidade. Essas circunstâncias indicam que o cargo ocupado pelo advogado seria o quê, pessoal? Abrangido pelas normas que criam regras de incompatibilidade? Errado, porque ele é docente de curso jurídico. Não previsto, vez que a atuação como dirigente da entidade é irrelevante para o sistema de incompatibilidade? Errado, se ele fosse, né, funcionário público com cargo de direção, exceto nessa hipótese, ele seria incompatível. Letra C. Excepcionado diante da característica que o vincularia ao magistério jurídico. Muito bem, é uma exceção. A correta é a letra C de casa, C de Cristo. E a letra D fala, incluído no rol de incompatibilidade por não permitir que o advogado exerça cargo administrativo em universidade pública. Erradíssimo. Questão de número 6. Joel, olha lá, doutores. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do município J. Então ele é incompatível, artigo 28, inciso 2 do Estatuto da OAB. Enquanto ele for conselheiro, ele está proibido de advogar, até mesmo em causa própria, sendo proprietário de diversos imóveis. Em um deles, por força de contrato de locação residencial, verifica a falta de pagamento de aluguéis. O conselheiro é bacharel em Direito, tendo exercido a advocacia por vários anos na área imobiliária. Nesse caso, nos termos do estatuto, o conselheiro. Bom, então aqui, além de tudo, é pior ainda, né?
Porque aparentemente, segundo a questão, o Joel, ele nem advogado é, ele é apenas um bacharel, ó. Perfeito? Ele foi advogado por vários anos, mas agora nem advogado mais ele não tem mais nem inscrição. Então ele vai poder advogar em causa própria? É óbvio que não. A letra A fala: poderia atuar como advogado em causa própria? Errado. Deverá contratar advogado para a causa diante da situação de incompatibilidade. Correto, o gabarito da questão 6, letra B de bola. Ele vai ter que contratar advogado porque é uma situação de incompatibilidade. Artigo 28, inciso 2 do Estatuto da OAB. A letra C fala que ele poderia advogar. Recomende-se, contudo, a contratação de advogado. Errado. E a letra D fala: está com a inscrição como advogada suspensa. Errada, pessoal. Incompatibilidade definitiva, cancela a inscrição, que é o caso dele. Se fosse temporária, geraria o licenciamento, mas em ambas as hipóteses, totalmente proibido de advogar, ok? Questão de número 7. Cláudia, advogada, inicialmente transitou pelo direito privado, com assunção de causas individuais e coletivas. Ao ser contratada por uma associação civil, deparou com questões mais pertinentes ao direito público e, por força disso, realizou novos estudos e contatou colegas mais experientes da matéria. Ao aprofundar suas relações jurídicas, também iniciou participação política na defesa de temas essenciais à cidadania. Por força disso, Cláudia foi eleita, olha lá, Goiânia, ela foi eleita prefeita do município. Cláudia foi eleita prefeita do município X, em eleição bastante disputada, tendo vencido seu oponente, o também advogado Pradel, por apenas 100 votos. Então, quando ela é eleita prefeito, ó, chefe do Poder Executivo, artigo 28, inciso 1 do Estatuto da OAB, ela se torna incompatível. Eleita e empossada, motivada no sentido conciliatório, convidou seu antigo oponente para ocupar cargo em comissão na Secretaria Municipal de Fazenda. Senhores, ó, secretaria, cargo de direção na administração pública. Se o Pradel acertar, ele também vai ficar o quê, pessoal? Incompatível, ok? Vamos lá? A partir da hipótese, assinale a correta. Letra A. A prefeita exerce função incompatível com a advocacia, não teve nem graça. Letra A de amor, letra A de aprovação. Já é a correta. Enquanto ela for prefeita, ela está totalmente proibida de advogar, certo? Até mesmo em causa própria. A letra B fala: o secretário municipal pode atuar em ações contra o município? É óbvio que não, certo? A prefeita deve pedir autorização para exercer a advocacia? Errado. O secretário municipal pode atuar em pleitos contra o Estado federado? Errado, pessoal, porque secretaria, cargo de direção, ele estaria também totalmente proibido de advogar. Porque, senhores, repito, aí é o artigo 28, inciso 3 do Estatuto, funcionário público com cargo de direção na administração pública também fica incompatível com a advocacia. Questão de número 8. Abelardo é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado CAU. Então ele é juiz de direito, artigo 28, inciso 2 do Estatuto da OAB, enquanto for juiz, totalmente proibido de advogar. E ele requereu licença para tratar questões particulares, pelo prazo de 3 anos, o que foi deferido. Opa, professor, agora o Abelardo, então, está licenciado do judiciário. Sim, pessoal, mas isso não muda nada, ele continua a ser juiz. Ele só vai poder pretender ser advogado depois que ele não tiver mais nenhum vínculo com o Poder Judiciário, ou seja, depois da sua aposentadoria ou exoneração. Enquanto ele for juiz, ainda que licenciado, ele é incompatível com a advocacia. Como antes de assumir o cargo era advogado regularmente inscrito na OAB, ele requereu seu reingresso, comprovando o afastamento das funções judicantes. Mesmo assim, a OAB vai indeferir a inscrição, ele não preenche os requisitos. Lembra? Lá no artigo 8º do Estatuto da OAB, um dos requisitos é não exercer atividade incompatível com a advocacia, e ele exerce. Então, vamos lá, assinale a correta. A incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após a aposentadoria do cargo efetivo. Errado. Depois que ele aposentar, ele vai poder advogar. O afastamento temporário do cargo que gera a incompatibilidade permite inscrição provisória. Errado, pessoal. Letra C. A incompatibilidade permanece
mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo. Muito bem, gabarito letra C de casa, a incompatibilidade permanece, mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo. E a letra D fala o afastamento do cargo incompatível permite a inscrição após um período de 3 anos. Erradíssimo. Só quando ele se aposentar ou pedir exoneração, ou seja, se desvincular totalmente do cargo de juiz, é que ele vai poder requerer a sua nova inscrição na OAB, ok? Questão de número 9. Renata, devidamente inscrita na OAB, então ela é advogada, ela exerce há muitos anos atividades privativas da advocacia. Ocorre que Renata concorre a deputada estadual, encontrando-se em curso diversos processos que ela atua como advogada. Caso Renata seja eleita, é correto afirmar que, bom, vamos lá. Se ela for eleita deputada, ela vai poder continuar exercendo a advocacia? Vai, pessoal. Ela só vai ficar impedida de atuar nos processos contra ou a favor toda a administração pública, seja ela direta, indireta ou concessionária de serviço público. Se ela, dentro da Assembleia Legislativa, for eleita como membro da mesa da Assembleia Legislativa, ou seja, se ela for uma deputada estadual que passe a integrar a mesa da Casa Legislativa, aí ela vai ficar incompatível. Então vamos lá. Letra A. Renata vai ficar impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Perfeito, gabarito, letra A de amor, letra A de aprovação, é a correta. A letra B fala, ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, pois este é incompatível mesmo em causa própria com as atividades dos membros do Legislativo. Errado, é só impedido. Incompatível é aquelas questões que nós já fizemos. É quando o membro do Legislativo integra a mesa da casa. Letra C. Ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público. Não. Toda a administração pública, seja ela direta, indireta ou concessionária de serviço público. E a letra D, ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, pois este é incompatível, mesmo em causa própria, com as atividades do membro do Poder Legislativo. Errado, só é incompatível se o membro do Legislativo passa a integrar a mesa da Casa Legislativa. Então, questão 9, gabarito, letra A de amor. Vamos lá, para fechar o nosso bloco, questão 10. Carolina, Juliana, Bianca e Maria são advogadas. Então vamos lá. Ó. Vamos analisar aqui o caso das 4 advogadas. A Carolina é servidora estadual não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Então a Carolina só não pode processar quem, pessoal? Quem paga o seu salário, ok, pessoal? Quem paga o seu salário, a fazenda pública que a remunera. Se ela é servidora estadual, o Estado que paga o seu salário. A Júlia está cumprindo, suspensão por infração disciplinar. Então a Júlia, gente, ela não pode advogar enquanto estiver suspensa em nenhum processo. A Bianca está licenciada. Bianca está licenciada por requerimento próprio justificado. Gente, então a Bianca, enquanto ela estiver licenciada, ela também não pode advogar em nenhum processo, certo? A Maria é servidora federal não enquadrada em caso de incompatibilidade. Então a Maria, ela pode continuar advogando, ela só não pode processar quem paga o seu salário, ou seja, a União, porque ela é servidora federal. As 4 peticionam como advogadas, isoladamente e em atos distintos, em ação judicial proposta contra a União. A única que podia processar a União é a Carolina. Então, diante dessa situação, de acordo com o estatuto, são válidos os atos praticados, letra A, por Carolina apenas, corretíssimo. Então, o gabarito, letra A de amor, letra A de aprovação, é a correta. Só a Carolina poderia processar a União. É isso aí, doutores. Estamos aí encerrando mais um bloco da nossa aula de número 1. Então, daqui a pouco a gente se vê no último bloco da nossa aula de número 1, no bloco de número 4. Lembra, estuda para valer, só não passa quem desiste. Foco, força, fé, sempre que eu tenho certeza que vai dar certo para você, assim como já deu certo para um monte de gente, para
centenas de alunos, milhares de alunos espalhados aí por todo o Brasil que já passaram aqui conosco na Macjuris. Bons estudos, fiquem com Deus. Qualquer coisa você sabe de me encontrar, estou à sua disposição. Até o próximo bloco.